Olá, crianças, a paz do Senhor, sou a tia Andréia e eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre o último episódio da série A Criação. Que episódio interessante! Nós já vimos tantas coisas lindas que Deus fez, vimos a Bíblia e vimos contadas em história cada dia que Deus fez essa criação. E foi maravilhoso entender que Deus, com a sua voz, com a sua palavra, Ele fez surgir a luz, Ele fez surgir os astros, Ele fez surgir as nuvens, dividiu a água que ia ficar embaixo, a água que ia ficar em cima. Ele também fez as aves que voam no quinto dia. Ele fez também os animais marinhos. E no sexto dia, Ele, com a sua palavra e voz criativa, Ele fez os animais terrestres. Mas o homem, o homem e a mulher, Ele fez com suas próprias mãos. E que coisa preciosa entender que após Deus ter moldado o homem, Ele ainda colocou no nariz dele o sopro de vida. Que Deus maravilhoso! Ele é, acima de tudo, poderoso. E Ele nos ama. Ele planejou tudo e fez. E no sétimo dia, Ele olhou tudo que tinha feito, descansou e nos ensinou a descansar nele. E agora, como é que essa história vai continuar? Porque vocês sabem, essa história está escrita na Bíblia, então ela é de verdade. Essa é a nossa história, é o início de tudo. Mas e aí? Como é que continua? Vamos ver na Bíblia? Deixa eu pegar meus óculos. E aqui, ainda no livro de Gênesis, que é o livro dos começos, que está na Bíblia, e no capítulo 2, dos versículos 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só! Vejam só, crianças. Vocês lembram? Vocês sabem qual foi a parte mais interessante dessa história que eu achei? Foi quando Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Ele criou Adão e Ele, muito cuidadoso, moldou o corpo de Adão. E quando Ele fez Adão, Ele disse para ele que Ele tomaria conta de tudo aquilo. Tudo que Ele tinha feito, toda a criação, era responsabilidade de Adão. E Deus, muito bom, percebeu também que Adão estava só e viu que aquilo não era bom. E aí, Ele colocou Adão para dormir, lembram? Tirou uma costela de Adão e da costela dele, Ele fez a mulher. E aí, ele não estava mais só. Ele tinha uma companheira e Deus estava ali abençoando a primeira família. Olha só que coisa mais linda. E eles tinham obrigações, né? Eles tinham bênçãos demais. Eles tinham animais, eles tinham árvores, eles tinham frutos, eles tinham flores, tudo à disposição deles. Olha só. E Deus deu essas bênçãos e disse a Adão: você tem que cuidar de tudo, certo? Então eles tinham a obrigação de fazer. Existem obrigações de fazer e obrigações de não fazer. E Deus deu somente uma obrigação de não fazer a Adão. E você pode me perguntar, como é isso? Eu vou te explicar. Por exemplo, você tem uma obrigação de fazer a tarefa da escola. Essa é a obrigação de fazer, não é verdade? Você tem uma obrigação de fazer, sabe o quê? Tomar banho, faz parte da sua higiene. Você tem a obrigação também de comer, você tem a obrigação de obedecer a mamãe e papai. E você também tem a obrigação de não fazer. Sabe o que é? Deixa eu dar um exemplo. A mamãe e o papai dizem assim, a minha mãe dizia quando eu era bem menor: você não pode mexer no fogão, você não pode mexer no fogo. Então essas são obrigações de não fazer. E mais,
Existem pais que não permitem, por exemplo, que os seus filhos usem a internet se eles não estiverem perto. Então, se por acaso a criança usar a internet sem o papai e a mamãe estarem vendo, para esses pais é desobediência a criança fazer isso, não é verdade? E Adão, Eva tinham uma obrigação de não fazer. Sabe qual era a obrigação de não fazer? Deus disse a eles e a gente leu no versículo. Eles podiam comer de tudo que havia ali, mas da árvore do bem e do mal, eles não poderiam comer o fruto. E aconteceu, porém, que um certo dia estava Eva no jardim, quando havia lá, dentre os animais, a mais astuta de todas, e ela era a serpente. E a serpente foi conversar com Eva, e ela perguntou bem assim a Eva. Ela fez uma pergunta bem pensada para enganar Eva. Sabe por quê? Porque ela juntou um pedacinho da verdade com um pedacinho de mentira e foi confundir a cabeça de Eva. E ela disse: é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Foi isso que Deus disse? Mas Eva olhou para ela e disse: não, a gente pode comer de todo o fruto do jardim. A gente só não pode comer desse fruto, nem tocar nele a gente não pode, porque se a gente tocar, a gente vai morrer. E foi isso que Deus disse. Bem, acontece que a Eva ficou ouvindo e a serpente não parou de falar, continuou tagarelando e dizendo, sabe o quê? De forma alguma vocês morrerão. Com certeza, vocês vão abrir os olhos, ficar mais espertos e Deus não quer que vocês comam essa fruta porque vocês vão ficar igual a Ele. Gente, Eva deu ouvidos, ela acreditou naquela conversa e naquela hora os olhos dela, ficaram bem interessados naquela fruta. E quando ela viu que aquela fruta era interessante, ela também viu que aquela fruta era bonita, ela desejou comer a fruta. E aí, ela levantou a mão dela e pegou a fruta. E você pode me perguntar, tia, foi uma maçã? Tem criança que nem come maçã, viu? Pensando que foi uma maçã. Não podemos dizer que foi uma maçã. Pode ter sido uma maçã, um abacate, pode ter sido um pêssego, qualquer fruta. Pode ter sido até uma fruta que a gente nunca viu. Acontece que Eva mordeu o fruto. E ela não se contentou, não. Ela saiu e deu o fruto para o marido dela. E ele nem reclamou. Pegou e comeu também. Quando ele mordeu o fruto, gente, vocês sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles olharam um para o outro e ficaram envergonhados. Só que naquele mesmo instante ia chegando Deus. A Bíblia também conta que o que havia de mais precioso naquele período é que Deus vinha todo finalzinho de tarde conversar com eles. Porque Deus, Ele fez o mundo e deixou para lá não. Ele se relacionava com o homem, se relacionava com Adão e com a mulher dele. E Deus ia chegando. Quando Eva e o Adão ouviram, eles correram para se esconder. Sabe, quando a gente faz uma coisa de errado, que o papai e a mamãe tá chegando, o que a gente faz? Morre de medo, né? E se esconde. Na minha casa, uma vez aconteceu uma coisa assim. Um dos meus filhos era bem pequeno. E aí, vocês acreditam que ele, sem querer, é claro, chegou perto de um equipamento que o pai dele disse que não era para chegar. Mas, o que foi que ele fez? Quando a gente desobedece, tudo dá errado.
Ele só chegou perto quando ele pegou, enrolou os pés no fio e derrubou. Caiu no chão. Na mesma hora, ele ouviu a voz do pai que ia chegando no portão. Oh, que medo! Tanto ficou apavorado ele, como os outros irmãos, e eu também. Porque eu disse, meu Deus, ele fez justamente o que o pai dele disse que não fizesse. O pai dele disse que ele nem chegasse perto, ele não só chegou perto, como se enrolou e quebrou. O que foi que ele fez? Correu e se escondeu. Pois bem assim foi o que Adão e Eva fizeram. Quando ouviram a voz de Deus, ficaram apavorados e eles se esconderam. E Deus faz igual o nosso papai faz, igual o pai dos meus filhos fez. Sabe o que foi que ele fez? Ele disse, cadê o fulano? Bateu na porta e disse, o que foi que você fez? Olha, se ele não já sabia, ele tinha visto o equipamento lá no chão, todo quebrado. E Deus fez assim. Ele perguntou, onde estás? E Adão, muito sem jeito, disse, eu ouvi tua voz e fiquei com vergonha de que tu viste que eu estava nu, então me escondi. E Deus disse a ele, quem disse a você que você estava nu? Comeste do fruto do que eu disse que não era para comer? E vocês pensam que Adão falou a verdade? Ele disse assim, a mulher que tu me deste me deu o fruto. Quase dizendo, a culpa é tua, Deus, não é? E aí Deus perguntou a Eva, por que fizeste isso? Aí ela disse, a serpente me enganou. E vocês acham que Deus foi perguntar à serpente? Nada disso. Deus entendeu tudo e quando ele se reportou à serpente, já foi para dizer para ela onde ela ia ficar. Disse para ela que a partir daquele momento ela ia andar em cima da barriga dela e ia ficar no chão. E que ela e a mulher seriam inimigas. E que da semente da mulher nasceria alguém que pisaria a cabeça dela. Olha só. Mas quanto à mulher, Deus disse para ela, tu sentirás dores para ter os teus filhos. E quanto a Adão, Deus disse a ele, por causa de ti, a terra será amaldiçoada. Espinhos e cardos nasceram, aquelas plantas tão bonitas, pois os espinhos começaram a aparecer. E a partir de então, eles não poderiam mais ficar lá. Mas o nosso Deus é tão bom, Ele é tão bom, que Ele preparou roupas para eles. Diz a Bíblia que de pele de animais Ele vestiu Adão e vestiu Eva. Ninguém sabe que animais eram aqueles. Pode ser uma onça, podia ser zebra. Eu acredito que era ovelha, porque Deus não faz nada à toa. Tudo que Ele faz tem um significado. E eu acredito que Ele já estava apontando que quem pode cobrir a nossa vergonha, quem pode cobrir os nossos pecados, é o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois Ele vestiu os dois, mas Ele disse, vocês não poderão mais ficar aqui. E eles foram retirados do Jardim do Éden. Eles foram embora e tudo mais ficou fechado para eles. Inclusive, foi colocado anjos nas portas para que eles não entrassem mais. Crianças, e nesse dia, a Bíblia não fala também, mas eu acredito que eles choraram muito, porque a partir desse dia, eles perderam a intimidade com Deus, a oportunidade de falar com eles toda tarde, como eles falavam, a oportunidade de estar ali naquele lugar, ter tudo à disposição deles. Foi muito triste e muito vergonhoso, porque na realidade eles desobedeceram e desobedecer traz trágicas consequências, coisas horríveis. E o que Deus disse é verdade. Eles morreram. Espiritualmente eles estavam mortos, porque estar morto é estar longe de Deus. Vocês acreditam que nessa hora foi que entrou tudo de ruim na terra? A terra estava coberta do mal. Entrou a morte,
entrou a doença, entrou a tristeza, todas as coisas ruins entraram a partir daí. E aí, crianças, nós perdemos nesse momento a chance de nos comunicar com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a partir desse pecado, todos nós, todas as pessoas que nasceram depois deles, nasceram com uma manchinha no coração. E essa manchinha se chama pecado. Todo mundo, criança, adulto, porque a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e ninguém, nenhum de nós, merece a graça de Deus. Que dia triste. Mas o nosso Deus é muito bom. E Ele não foi apanhado de surpresa não, viu? Não pense isso. Ele já tinha um plano perfeito para nos salvar. Porque Deus fez a mim, fez a você para adorá-lo e para estar assim, bem pertinho dele. Mas como é que a gente ia chegar perto dele se o pecado não pode estar perto de Deus? Ele tinha um plano. Você quer saber qual é? Sabe, crianças, tudo isso que aconteceu com Adão e que aconteceu com Eva, pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Porque todo aquele que desobedece recebe sempre os frutos da sua desobediência. E não são bons frutos. E, como vocês sabem, depois que Adão fez isso, e Eva também, toda a humanidade nasce com pecado. Então, às vezes você pode olhar assim e dizer: ah, que menino bom, que coração puro. Ah, que menina boa, que coração puro. Todo mundo diz isso, porque as pessoas, elas sabem das aparências, mas o nosso Deus nos conhece no nosso interior. Então, lá no nosso interior, como será que Deus vê o nosso coração? Será que ele está limpo? Será que ele está puro mesmo? Olha só como é que está o coraçãozinho dela. E o dele? Olha só como está. E Deus tem o grande plano, o plano perfeito para toda a humanidade. E esse plano está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, que quer dizer não morra, mas viva para sempre. E aí, como o nosso coração já é assim sujo, Deus mandou o seu Filho ir lá do céu para morrer por nós. Ele trocou a terra dele de glória, sua coroa, por uma coroa de espinhos. E o seu sangue é o que nos limpa de todo pecado. É o sangue de Jesus que vai limpar o nosso coração. Entendeu? Pois eu vou mostrar para vocês como é que isso vai acontecer com eles. Não adianta saber da história e achar bonito e acreditar. Tem que reconhecer que o seu coração está sujo. Tem que reconhecer que o nosso Deus é poderoso, que o sacrifício é suficiente para lhe salvar e tem que convidar Jesus para o seu coração. E ele fez isso. Ele convidou Jesus para morar no coração dele. E quando ele convidou Jesus para morar no coração dele, o sangue de Jesus entenderam, crianças? Então, quando você reconhece que o seu coraçãozinho está sujo e sabe que o sacrifício de Jesus é suficiente para limpar o seu coração, é só você convidar ele para o seu coração e ele vai limpar o seu coração. E aí você pode pensar assim: poxa vida, meu coração está branco. E aí você pode sorrir e ficar muito feliz, porque o seu coração está limpo. E você, onde você chegar, você vai refletir a luz de Cristo. Em todos os lugares as pessoas saberão que o reino de Deus chegou assim que você chegar. Sabe por quê? Porque a luz do Senhor
vai brilhar nos seus atos, porque você é uma criança obediente, você é uma criança que fala palavras de bênção, você é a pessoa que obedece seu pai, obedece a sua mãe e você fala com Deus e Deus fala com você. Você é um filho de Deus. Amém? Vamos fazer essa oração? Você quer ser um filho de Deus? Pois vamos fazer essa oração agora. Se você já fez essa oração antes, não precisa repetir. Somente aquelas crianças que vão fazer a oração agora, porque se você já fez essa oração, seu coração está bem limpinho. Então vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que o teu sacrifício na cruz limpa o meu coração. Eu te convido a entrar agora no meu coração. Fica comigo e me ajuda a não mais pecar. Amém. E a você que já fez essa oração, pode agora fazer uma oração de agradecimento. Mas vejam bem, existem crianças que nesse período estão esquecendo que já fez essa oração. E o que elas fizeram com seus olhos? O que elas estão fazendo com suas mãos? O que elas estão fazendo com seus ouvidos? Estão dando ouvidos a quem? Então agora você pode fazer também uma oração e pedir perdão ao Senhor por isso. E Ele vai te perdoar. Amém? Vamos orar agora? Senhor Jesus, eu reconheço que tenho pecado, que tenho feito coisas que não te agradam. Eu quero te pedir que o Senhor venha me perdoar. Perdoa, Senhor, e limpa o meu coração. Eu não quero mais pecar. Me ajuda em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças, que história maravilhosa. Deus tem um plano para limpar o nosso coração. Que bom. Por isso nós vamos louvar agora. E o tio Vitor está aqui para louvar com a gente, né, tio Vitor? Vamos louvar? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer somente nele, de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Ei! Tchau, gente. Até a próxima! Olá, paz do Senhor. Como vocês estão? Finalmente chegamos no último vídeo do nosso jogo da memória. Então hoje nós vamos aprender sobre a última peça. Olha só, ela tem um segredo especial. Aqui, ó, é um coração sujo, cheio de pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, o nosso coração fica limpo. Então vamos lá aprender comigo? A gente vai precisar, ó, de 2 corações, um branco menor e um preto, um escuro maior, para poder cobrir o branco, ok? A gente vai colar. Colei o branco e vou, olha só o segredo. Pego uma fita ou a cola também, ó, põe aqui só na pontinha do coração preto e cola aqui, ó. E vai estar pronta a sua peça. Você pode abrir e ela vai abrir. Pronto, agora nosso jogo da memória sobre a criação do mundo está completo. Vamos ver as peças? Nossa primeira peça, a segunda, a terceira, a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Olha só, o nosso jogo está completo. Agora você pode brincar com quem estiver na sua casa, com seus irmãos, com seus pais, com seu avô, sua avó. Quem estiver em casa, você pode brincar e ainda aprender sobre os dias da criação do mundo. Foi um prazer estar com vocês e até outra vez. Tchau!